Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais uma edição do GoCast. Você já sabe, o podcast oficial da GoCursos. A GoCursos é a maior plataforma de educação continuada do planeta. Aqui nós te oferecemos mais de 10 mil cursos em áreas como negócios, comunicação, saúde e tecnologia, para você conquistar o emprego dos seus sonhos. Meu nome é Nathan Santos, sou jornalista da GoCursos e hoje eu tenho a missão de conduzir este, que é o 5º episódio do GoCast. Nesta edição, o nosso podcast é dedicado a quem vai encarar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que é o principal meio de acesso às universidades brasileiras. E o tema é como se preparar para o Enem a menos de 6 meses para a prova. Se liga na vinheta que o GoCast já vai começar. GoCast, o podcast da GoCursos. Dê um Go em sua vida, profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida. Ouça agora! Resiliência, fé, dedicação e muito estudo. Essa é a rotina de milhões de estudantes brasileiros que sonham em ingressar na universidade. E o Enem é o principal meio de acesso ao ensino superior. Em 2022, as provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. Neste momento, estamos a menos de 6 meses para o exame. Será que ainda dá tempo de começar a estudar do zero? Quais assuntos devem ser priorizados nesta reta final? E que tipo de estratégia é a mais indicada? Para trazer dicas aos estudantes, o GoCast recebe o professor de Química Walter Júnior, a coordenadora pedagógica Jaqueline Albuquerque, o professor de redação Eduardo Pereira, além de Juan Reis, produtor de conteúdo do projeto Vai Cair no Enem. E para a gente começar o nosso papo, eu trago alguns dados que mostram a dimensão do Exame Nacional do Ensino Médio. O número de inscritos, por exemplo, para a edição 2022 já passa de 1 milhão. No Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foram ofertadas mais de 220 mil vagas em universidades públicas, cuja classificação se dá justamente pelo desempenho no Enem. São números que de fato expressam o tamanho e a importância do exame. E por isso eu já dou as boas-vindas a Jaqueline, que é coordenadora pedagógica, e pergunto: por que o Enem é tão importante para a educação para os jovens brasileiros? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Nathan. Bom dia a todos. Então, essa pergunta ela é multifatorial, né? Na verdade, a prova ela tem um caráter avaliativo, né, no momento, onde todas as matérias que esses estudantes se preparam no decorrer, né, dos 3 anos do ensino médio, para realizar e para ingressar e conquistar o tão sonhado curso, né, a ser prestigiado na universidade. Então, o Enem, ele nada mais é do que o meio pelo qual o aluno vai ingressar numa instituição para gerar aí a sua graduação, a sua primeira formação. E diante do tamanho da prova, a gente sabe que não é um ingresso tranquilo, fácil. A concorrência, de fato, é enorme. Além da concorrência, Nathan, a gente tem a pressão, né, psicológica. Então, às vezes, nem envolve, né, familiares, pessoas ao redor. É do próprio aluno. Então, ele almeja tanto ingressar na universidade que, para ele, é inadmissível, né, não conseguir conquistar de primeira. E isso gera toda uma pressão psicológica e acarreta em vários fatores. Inclusive, né, eu digo até para você, assim, com experiência, de alunos que estavam extremamente bem preparados, mas no momento da prova teve um bloqueio. E aí esse bloqueio psicológico acarreta, né, em não conquistar aí a sua vaga por conta do nervosismo, uma crise de ansiedade no momento da prova e transcorre numa problemática, né? E Jaqueline, pela sua experiência, né, por você viver o dia a dia do estudante, a gente sabe que a pandemia da Covid-19 também trouxe impactos psicológicos. Com certeza. Isso também interfere na preparação dos candidatos?
Com toda certeza, Natan. Como coordenadora pedagógica, quando eu faço atendimentos com os alunos, né, eu sempre oriento, obviamente, inicialmente para um horário de estudos, uma organização, mas, em paralelo, a importância de também prestar atenção na sua saúde mental. Não só mental, mas também física. Né? Então, a prática de exercícios, a realização de esportes, dança, seja lá qual for a atividade que o aluno realize e que se sinta, né, prazeroso, que sinta aquele momento como prazeroso para que a mente descanse e ele esteja, então, apto a realizar uma boa jornada de estudos. Obrigado, Jaqueline Albuquerque, coordenadora pedagógica, que daqui a pouco volta aqui com a gente no GoCast. E eu tenho a honra de receber ele, que é considerado o rei das paródias educacionais, professor de química, de física e de matemática. Não sei como ele consegue essa proeza. Walter Júnior, seja muito bem-vindo. Obrigado, Natan, pelo convite. Confesso que é muito assim, emocionante para mim, né, estar participando do primeiro podcast, coisa linda, né? Coisa maravilhosa. Eu que já trabalho com mídia desde do Orkut, que estava voltando, né? Desde o Orkut que eu já trabalho com Isso mídia. Isso acaba denunciando a idade. Desde o Orkut que eu trabalho com mídia, fazendo os alunos trabalharem, fazerem trabalhos, postarem. Então, eu já trabalho com mídia há muito tempo, então, mas podcast para mim é a primeira vez. Então, estou muito, muito feliz pelo convite, né? Olá para quem está ouvindo aí, né? E a gente está aqui, né, para trazer alguma dica da experiência, né? Como você colocou aí, matemática, física e química, que são as minhas graduações. Mas vai cantar, vai ter paródia hoje aqui no GoCast? Eu posso lembrar de algumas e tentar, e em capela, né? Professor, aqui a capela. A gente está a menos de 6 meses para uma prova que é extremamente concorrida, que é a porta de ingresso nas universidades brasileiras e que muitos estudantes depositam os seus sonhos nessa prova. Só que muita gente também não começou a estudar. E a gente está num período curtíssimo para a prova. Já que você é professor de matemática, química e física, matérias importantíssimas, eu pergunto, dá para começar a estudar do zero de agora? Com certeza, Nathan. Com certeza. Primeiramente, o aluno, né, que decidiu, né, por N motivos, começar a estudar agora, ele tem que ter a consciência de que, primeiramente, ele vai e vai bem. Walter, mas vai dar para ver tudo? Claro que não, mas o que ele vê, ele vai bem. Ele é a primeira consciência. E dá tempo de você fazer uma programação inicial, saber quais são os conteúdos que mais caem, não ir estudar tudo, porque não tem como você estudar tudo em 6 meses, mas tem como você ir focado naquilo que mais pode chegar no momento da prova, e é nisso que você tem que estar preparado. É aquilo que você vai prever o que vai aparecer na prova, focar naquele conteúdo e aí deslanchar. Mas, professor, o estudar em si ele exige muitas tarefas. Claro. Desde a análise da teoria, da leitura da teoria, até a prática de exercícios. Qual é a ordem indicada nessa fase? De fato, eu tenho que ir para a teoria, depois para a revisão, depois para os exercícios. Quais são as estratégias a serem adotadas? Natan, primeiramente, o estudante tem que focar no horário. Ele tem que procurar qual é o horário que a mente dele está mais descansada. A partir do momento que ele pegou, como Jaqueline mesmo disse, ele tem que estar bem, ele tem que estar feliz, ele tem que estar naquele momento bem dele, ele vai focar em ler alguma coisa. Pegar uma teoriazinha, dar uma olhada e depois ele vai para a questão. E uma dica que eu dou, estudante, pega uma questão já resolvida, dá uma olhadazinha, quais foram os conceitos que estão associados àquele conteúdo que ele acabou de ler. Ele leu, por exemplo, sobre a parte de mecânica, a parte de velocidade média, e aí ele viu aquele conceito, viu do que se trata e foi para uma questão resolvida e viu como foi que foi resolvida. E depois ele vai tentar colocar aquilo em prática numa outra questão. Perfeito, professor. Já passeando aí pela química, pela matemática, vamos focar em química, né? Porque daqui a pouco o Juan Reis, que é produtor de conteúdo do Vai Cair no Enem, vai trazer uma lista de assuntos indicados pelos professores. Mas em química, se eu fosse começar a estudar agora, por qual assunto a gente deve iniciar? Quais temas eu devo abordar até a prova do Enem? Perfeito, Natan. O aluno ele tem que primeiramente saber o que somos, do que somos formados. Né? Tudo aquilo, o teu lençol, o teu copo, aquela canequinha, eu vou passar no Enem, está lá do lado, né, dando aquela força. Serve para incentivar. Exatamente, aquela canequinha que está ali do teu lado estudando ali, eu vou passar no Enem. Do que ela é formada? Então, a estrutura molecular,
né? Eu tenho que pegar o início da química, o que é a molécula, o que é a estrutura molecular, o que são as substâncias. Essa parte inicial da química é extremamente importante. Não adianta você pular, não adianta, porque você tem que começar por isso. Não adianta eu chegar lá na frente e começar a estudar reações químicas quando eu não sei do que a molécula é formada. Eu não sei o que é um átomo, eu não sei o que é uma molécula, eu não sei como é que elas se unem. Então, eu tenho que pegar essa parte inicial, obrigatoriamente, estudante. Obrigatoriamente, você tem que pegar essa parte inicial para entender o que são as substâncias, porque o que é a química? É o estudo das substâncias, as suas modificações e os fatores que fazem essas modificações acontecer. Então, como é que eu vou saber o que é que aquela molécula pode se transformar se eu nem sei o que ela é, do que ela é formada? Então, isso é o básico do básico. Eu tenho que entrar primeiramente nisso, para depois selecionar quais são os conteúdos que mais caem. Ah, Walter, mas esse conteúdo vai cair no Enem? Pode cair, pode não cair, mas ele é básico, eu necessito dele. Ele caindo ou não, para eu entender os outros conteúdos que virão na frente, eu necessito desse conteúdo. Professor, agora você traz essas dicas, mas a gente precisa também responder uma pergunta muito frequente. Quantas horas de estudos são indicadas? Eu devo passar 3, 4 horas? Isso vai variar de disciplina para disciplina? O que é que o estudante precisa fazer? Vai na tua fé, vai no teu momento, porque eu, por exemplo, na minha época eu estudava 8 horas por dia. 8 horas por dia. Mas, estudante, se você só tem 4 horas, pega essas 4 horas e aproveita. Pega as 2 horas e aproveita. Ai, meu Deus, só tenho 2 horas para estudar. O importante é o aproveitamento. Em 1 hora, se você conseguir fazer aquele aproveitamento, desligar o celularzinho, desligar o WhatsApp, porque não adianta, Natan, eu estar 8 horas com o WhatsApp aqui. Estou aqui conversando no WhatsApp e estudando. Não adianta. Então, 1 hora, está ótimo. 2 horas, maravilhoso. 3, perfeito. 4 em diante, tá show de bola. Então, se o estudante consegue, no seu dia, encaixar de 4 horas de estudo para frente, tá ótimo. Mas você, estudante, que não tem esse tempo, faz o aproveitamento bom, se desliga do mundo, no máximo, desliga o WhatsApp, ou então vê uma forma de deixar o WhatsApp e pega o celular para ir como consulta, né, nas páginas de internet, mas que ele fique desfocado, por exemplo, de redes sociais. Isso é importante para o aproveitamento. Mas de 4 horas em diante é uma coisa assim excepcional. Mas o estudante que não tem não pode também enlouquecer por conta disso. E para isso é preciso muita organização, por isso que eu já vou passar novamente a bola para a Jaqueline, que é coordenadora pedagógica. E a gente sabe que a rotina de estudos exige estratégias. Sim. E até um ambiente de estudo, né, ele precisa ter uma estrutura adequada para que essa preparação possa fluir de maneira tranquila. E aí eu pergunto, como montar um cronograma de estudos a essa altura do campeonato, como também organizar o seu espaço, porque você pode estar no cursinho, numa escola, mas até também no trabalho, né? Até no trabalho, e precisa estudar em casa também. Então, como montar um cronograma e como organizar esse espaço de estudos? Muito boa pergunta, Natan. Então, inicialmente, né, eu sempre dou o suporte pedagógico nessa orientação para montar o seu cronograma de estudos, né, com esses estudantes. E o que eu sempre falo e reforço inicialmente é que não existe um cronograma de estudos perfeito sem que ele seja, de fato, colocado em prática, né? O cronograma perfeito é aquele que vai se adaptar à sua rotina e que você, de fato, vai conseguir cumpri-lo. Então, o aluno, quando chega, ele já chega abrangendo, dizendo que vai conseguir estudar 6, 8 horas, como o professor mencionou, e muitas vezes ele não vai conseguir colocar aquilo em prática. Né? Porque a gente tem alunos em várias situações, alunos de ensino médio que ainda estão conciliando o 3º ano, com a rotina de preparação para o Enem, né? A gente tem pessoas que já terminaram o ensino médio há alguns anos e aí precisam ainda se situar, né? Às vezes já tem sua profissão e quer mudar. Então, a gente tem vários cenários, né? E a gente precisa levar tudo isso em consideração. Então, a primeira pergunta é: qual é o tempo disponível que você tem e qual é o melhor horário que se adapta à sua rotina, né, e à assimilação desse conhecimento? Porque se um aluno ele tem maior facilidade de absorver o conhecimento pela manhã, então aquele seria o melhor horário. Mas outro aluno pode ser que seja à noite.
Então, vai variar muito, entende? Então, assim, o ideal seria um mínimo de 4 horas diárias, certo? A gente geralmente equipara a carga horária de aulas que ele está tendo. Então, se ele está ou num curso preparatório, ou se ele está realizando a jornada de aula semanal no ensino médio, a gente, vamos supor que ele tenha 5, 6 horas de aula, então, para cada hora que ele vai ter de aula, ele tenha também um momento para se dedicar àquela matéria, tá? Então, geralmente eu oriento os alunos a estudarem 1 hora por matéria e dentro dessa 1 hora, né, que ele consiga dividir tanto a parte teórica, às vezes o aluno tem maior facilidade com a teoria, aquele assunto, né, específico, e em decorrência disso, ele vai conseguir ter um ganho de tempo, digamos assim. Então, ele consegue se dedicar ainda mais na parte de exercícios, que é onde vai haver a consolidação propriamente dita do entendimento do aluno. Às vezes, ele acha que leu a teoria, que está completamente ciente do conhecimento daquele conteúdo, e não está, né? Vai fazer a questão, esbarra. Aí, às vezes, chega e diz, eita, não consegui realizar, professor. Como é que a gente desenrola isso daí? Eu entendi a teoria, mas na prática não sai. Né? Então, ele precisa consolidar. E aí, a gente geralmente faz essa média. Mas, é como o professor falou, tem pessoas que se dedicam 1 ou 2 horas diárias e que têm, né, um rendimento muito positivo. Já tem pessoas que se dedicam 6, 8 horas, mas não tem aquela dedicação, aquela atenção, não tem um tempo valoroso. É aquela velha história, não é a quantidade, sim a qualidade, né? Exatamente. Um outro fator extremamente importante é o ambiente que você vai se dedicar aos estudos, né? Então, é imprescindível que você tenha uma boa iluminação, tá? Para não forçar a vista e transcorrer em uma dor de cabeça, um mal-estar. E também um ambiente calmo, tranquilo, né? Que evite interferências, né? Do ambiente, seja familiares ou barulho, enfim. Para que você possa, de fato, se concentrar naquele momento. Então, isso daí são 2 fatores muito positivos e que tenha também uma aguinha, um lanchinho. Um fato muito importante é, se o aluno tem 4 horas, ou 2 horas, ou 3 horas de estudos diários, que ele entenda que estudar seguido essa carga horária é muito cansativo e exaustivo para a mente. Então, é importante que a gente tenha alguns gaps, né, alguns intervalos de 5 minutinhos, 10 minutinhos a cada 1 hora, digamos assim, para que ele possa, sei lá, brincar com um animal de estimação, lanchar, ir no sanitário, pensar em coisas extras, né, conteúdo. E, na sequência, ele dá continuidade. Isso já é comprovadamente, né, cientificamente comprovado, que faz o rendimento do estudo ser ainda maior. Ótimas colocações da Jaqueline. Daqui a pouco eu vou novamente chamar a Jaque aqui para o nosso papo, porque a gente vai trazer dicas também para os familiares. O papel da família nesse processo de preparação. E agora a gente tem a honra de receber aqui ele que eu costumo brincar, que eu digo que é o William Bonner da educação brasileira. Ele que tem um boa noite, uma boa tarde, que encanta os alunos. E a gente vai abrir uma exceção, porque o podcast, o GoCast, vocês podem ouvir em qualquer horário. Mas aí a gente vai deixar ele dar boa tarde, boa noite, bom dia. O podcast é dele. Professor Eduardo Pereira, professor de redação e linguagem, seja muito bem-vindo ao GoCast. Rapaz, é uma grande honra estar sempre com vocês. É bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu gostei do grande professor porque eu tenho 1,90 m, né? Eu levo em consideração esse critério. Mas, cara, é sempre uma honra, né? Estar contribuindo com os meninos e fazer parte desse time, né? Do GoCursos aqui no Vai Cair no Enem. Eu tenho certeza de que o que a gente está construindo aqui tem transformado vidas. E eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? E quando a gente fala de Enem, de fato, a gente fala de vidas, né? É verdade. São vidas de milhões de estudantes brasileiros. Exatamente. Que cultivam um sonho que é ingressar na universidade. Exatamente. Mas tem gente que, por vários motivos, inclusive sociais, não começou a estudar. Alunos que não iniciaram os estudos. E aí, professor, em linguagens e redação, dá tempo de começar a se preparar do zero? Cara, dá tempo, agora o aluno precisa ter algumas percepções muito claras. A primeira delas, Natan e queridos ouvintes, é o fato de ele entender o ponto no qual ele se encontra. Se ele for observar as redações de nota 1000, por exemplo, ele vai perceber redações que contam com repertórios socioculturais extraordinários, com técnicas muito bem aprimoradas. Mas ele precisa saber se ele vai começar agora o ponto no qual ele está, porque se ele começar a entender isso, ele vai entender o degrau no qual ele se encontra e o que ele tem que fazer. E passo a passo ele pode avançar. Cara, 6 meses, a minha experiência como professor de redação já me mostrou que em 6 meses o aluno pode avançar demais. Menos de 6 meses, na verdade. Menos de 6 meses. O aluno pode avançar demais e conseguir uma redação de alto rendimento. Muito.
Agora, como você falou, as estratégias têm que ser muito claras. Já que estava falando há pouco sobre o fato de você distribuir os horários de maneira muito bem organizada, isso faz muita diferença. Em redação, Natan, eu gosto de brincar com os meus alunos, dizer o seguinte: se você faz uma redação por semana, por exemplo, imagine que o aluno coloca, vou fazer uma redação por semana, vou separar 2 horas do meu sábado para fazer uma redação por semana. É bom, não é ruim não. Teoria tem que ser aliada à prática. O problema é que os avós deles faziam a mesma coisa. Se você quer resultados diferentes e teu tempo é curto, ele vai ter que organizar isso. Por exemplo, a redação vai ter que ter. E aí é a dica que eu dou. Uma vez, eu posso contar uma historinha rápida? Pode. Uma aluna chegou para mim e disse assim: Edu, eu faço o que você disse. Eu leio mais, eu faço a redação por semana, mas minha nota não sobe. E aquilo me deixou encucado. E eu fui para casa pensando: o que é que eu posso ajudar essa menina para fazer diferente? E aí o que eu vou partilhar aqui com os alunos aqui que estão nos ouvindo. É muito simples. É transformar o estudo da redação em algo diário. Não apenas aquele dia especificamente para fazer uma redação. Imagine que o aluno separa 2 horas na semana para estudar a redação. E se ele pegasse essas 2 horas e diluísse em 20 minutos por dia? Aí vai dizer: mas como assim 20 minutos por dia? Uma redação não se faz em 20 minutos. Não estou falando em redação, estou falando em microtexto. Você sabe, Natan, muitas vezes o aluno tem dificuldade de fazer redação, e eu acho que muita gente está ouvindo aqui vai entender o que eu estou falando. Quando o cara pensa numa redação com introdução, desenvolvimento, conclusão, não é menos que 1 hora, 1 hora e meia para fazer. Mas ele consegue fazer uma introdução em 20 minutos. Ele consegue fazer um parágrafo de desenvolvimento em 20 minutos. Ele consegue, por exemplo, estabelecer uma relação do parágrafo. Um parágrafo ele tem, vocês que são jornalistas veem isso com muita clareza, o tópico frasal, a introdução do parágrafo, a ampliação desse tópico frasal e o fechamento. Se esse aluno, em vez de centralizar essa prática dele 1 vez por semana, ele começar a escrever todos os dias, coisas que ele veja, assuntos com os quais ele interaja, coisas que lhe chamem a atenção. De repente, cara, ele vê poxa, fulano foi preso. Aí ele anota. Mais um criminoso atrás das grades, dessa vez um crime bárbaro. Fulano de tal assassinou fulano e fulano. Quando ele começar a se acostumar a escrever um microtexto, quando ele partir para o texto valendo lá no fim de semana, ele vai ter muito mais facilidade de escrever. Um dos maiores problemas que os candidatos têm é tratar a redação quase como um altar, sabe? Como é que eu vou dizer assim? Divino. Aí ele leva uma responsabilidade muito grande para aquela 1h30 que ele tem para escrever. Mas se ele se acostumar a escrever todos os dias, a colocar no papel o que ele tem na cabeça. Vai fazer parte da rotina, né, professor? Da rotina. E o que é rotineiro deixa de te assustar. Você sabe que um dos maiores problemas dos candidatos é medo, cara. É tensão. O moleque vai, a menina vai, trava na hora. Mas se ele escreve todo dia, precisa ser um caderninho, não precisa mostrar para ninguém. Simplesmente ele vai lá e escreve para ele mesmo. Mas ele faz as observações dele. Tenho certeza que todo mundo aqui na mesa já deve ter tido aquela experiência de ter uma ideia e na hora que vai colocar no papel, diz: cara, eu não consigo. Bloqueia. Não é verdade? Uhum. É um certo bloqueio. Mas se todo dia esse menino faz isso, todo dia ele faz isso, ele começa: poxa, hoje eu vou fazer uma introdução. Hoje eu vou fazer um parágrafo de desenvolvimento. Eu vi um filme bacana. Eu quero pegar, como é que eu posso usar esse filme na minha redação? Simples. Você pode dizer, por exemplo, no filme Histórias Cruzadas, quem assistiu ao filme Histórias Cruzadas deve ter vivo na memória os fatos referentes ao preconceito racial. Da mesma forma, e infelizmente, a sociedade brasileira se depara. Quando ele começa a fazer isso, ele começa a se acostumar, cara. Ele começa a dizer: cara, eu posso pegar um filme e levar para a minha redação. Sabe qual vai ser a dificuldade dele? Se ele fizer isso 1 vez por semana, lá na ponta. Mas se ele se acostumar todos os dias, e eu volto a dizer, cara, 15 a 20 minutos por dia não sacrifica, não pune, não dói. E como a gente está falando de alguns meses para o Enem, a gente vai falar de uma aceleração de aprendizado. Pouca gente fala isso. Eu te digo isso, eu tenho 20 anos de experiência, apesar de muito jovem. Olha, vocês não estão vendo, o pessoal está rindo de mim aqui, mas a minha experiência, cara, me mostrou, Natan, que funciona. A gente trabalha, né, já com alunos de alto rendimento. Eu fico muito feliz de ver alunos acima de 900, alunos 1.000, né, e tudo. Isso. Mas eu tive relatos no ano passado e meu coração se encheu de alegria de alunos que tiraram 340 no ano e no ano seguinte 700 e tanto. Isso é uma baita vitória. É verdade. É um crescimento muito significativo, né? O cara mandou para mim: Eduardo, eu tirei 520 no ano, esse ano eu tirei 840. Cara, isso é extraordinário, cara. Então, muitas vezes, o que é que eu vejo? Eu vejo potenciais represados por uma prática equivocada. E, às vezes, o cara diz: eu não gosto de química, eu não gosto de física. Às vezes, não é que você não gosta, é o jeito de fazer.
É verdade. Perfeito, professor. E para enriquecer ainda mais essa série de dicas, eu quero também chamar para o papo ela, Bergamo, Fernanda Bergamo, uma das maiores referências em redação no Brasil. E aí eu pergunto, professora, para quem vai começar a estudar redação, qual é a primeira etapa, qual é o primeiro passo? Conta pra gente. Para quem vai começar a estudar redação agora, a palavra de ordem é organização. É preciso destinar 2 horas por semana para dominar o gênero dissertativo argumentativo, que é o solicitado pela banca corretora do Enem. E também é muito importante conhecer as 5 competências, que são as avaliações dos corretores em cima de sua produção textual. Se manter atualizado é fundamental para garantir a presença no seu texto de um repertório sociocultural variado. Esse repertório, ele conta com dados estatísticos, com citações de autoridade, com alusões históricas, com menção a filme, documentário, novelas, séries. Então, é preciso saber utilizar o repertório, defender seu ponto de vista, mostrar que compreendeu totalmente a proposta. Não vale desanimar, tem que praticar e se comprometer. Muito obrigado, professora Fernanda Bergamo. E quem também vai participar agora com a gente do Golcast é Juan Reis, produtor de conteúdo do projeto Vai Cair no Enem, um projeto parceiro nosso que compartilha todos os dias dicas, muitas aulas, muitos conteúdos para os candidatos que vão fazer a prova. Juan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Natan. É sempre um prazer estar aqui ajudando da melhor forma esses estudantes a conseguirem, né, a tão sonhada vaga na universidade. E, Juan, o Vai Cair no Enem tem um projeto importantíssimo, né? Há mais de quase 10 anos, né? Compartilhando muitas informações. E, recentemente, vocês fizeram uma lista indicada por professores dos assuntos que devem ser priorizados nessa reta final. Conta pra gente, quais são esses assuntos, o que os professores listaram por disciplina? Isso mesmo. Faltando 6 meses para o Enem, os feras podem focar, por exemplo, na parte de linguagem, em figuras de linguagem, funções da linguagem e variações linguísticas. Na parte de literatura, pop art, literatura contemporânea, modernismo e gêneros musicais contemporâneos, como rap, funk e bossa nova. Em matemática, por exemplo, a questão da aritmética, razão e proporção, porcentagem, estatística, progressão aritmétrica, geometria plana, funções e gráficos, análise combinatória e probabilidade. Na parte de ciências humanas, em específico história, os estudantes devem focar em História do Brasil, primeiro e segundo reinado, o período de Getúlio Vargas e a ditadura militar civil. Em Sociologia, conceito de cultura, a diferença entre cultura material e imaterial, a teoria crítica, ou seja, a escola de Frankfurt, e o conceito de cidadania moderna. Essas são apenas algumas dicas que Juan está trazendo aqui para a gente. E, Juan, quem quiser ver o post completo com todos os assuntos, é só ir lá no Instagram do Vai Cair no Enem. Qual é o endereço? Isso mesmo, vocês podem conferir todos esses assuntos no Vai Cair no Enem ou no nosso canal do YouTube, youtube.com/Vai Cair no Enem. Muito obrigado, Juan. E falando em Vai Cair no Enem, para quem não sabe, o Vai Cair no Enem lançou este ano, em parceria com a GoCursos, um curso online. O Vai Cair no Enem, o curso. E por isso nós preparamos uma condição especial para você, estudante, que quer se tornar calouro no ano que vem. Se você está começando agora, do zero, ou quer revisar o conteúdo com professores gabaritados, dicas práticas e resumos fundamentais, saiba, nós temos um presente para você. Criamos o plano Detone. Tu vai cair no Enem, o curso, um plano com todas as disciplinas, apoio pedagógico e psicológico para você estar pronto. É para detonar o Enem este ano por menos de R$ 1,40 por dia. Gente, é menos de R$ 1,40 por dia. Dá para comprar o que com R$ 1,40 por dia? Então, não perca essa oportunidade. Quer saber mais sobre o curso online? Acesse agora www.vaicairnoenem.com/curso. Repetindo, www.vaicairnoenem.com/curso. Confira também o Instagram, @vaicairnoenem, e confira o link da bio. Finalizando mais uma edição do Golcast, o podcast oficial da GoCursos, eu quero agradecer a participação de Jaqueline Albuquerque, coordenadora pedagógica. Jaqueline, muito obrigado pela sua participação.
Muito obrigada, Natan. Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz aqui em poder dividir e compartilhar um pouco, né, de algumas orientações com base na nossa experiência para direcionar esses meninos aí para conquistar o sonho deles. A gente agradece também ele, o professor Eduardo Pereira. Professor, é sempre uma honra ter você aqui nas nossas produções. Bacana, Natan, sempre um grande prazer, uma honra, viu, estar com vocês e compartilhar um pouco do que a gente sabe com esses meninos. A gente entende que o caminho não é dos mais simples, mas ele pode ser simplificado com a ajuda aqui do Go Cursos, com certeza. Muito obrigado, professor Eduardo Pereira. E para a gente finalizar o GoCast desta semana de uma forma leve, a gente vai, claro, finalizar com o Walter Júnior, que é o rei das paródias. Tem paródia aí para os alunos, professor? Sempre tem, né, Natan? Eu costumo dizer que esse Natan me bota em cada um, Eduardo. Já andei, olha, estudante, você que não sabe o nível de vergonha. O nível que Natan já me colocou. Dançando já, em Salvador. Dançando em Salvador, vestido de Cláudia Leite, colocando o copo de aqui. Olha, vá lá na página do Vai Cair no Nem que você vai ver o lado de copo, de galega, de louro. Meu Deus do céu, é cada uma. E essa última paródia que deu bastante repercussão, né? Inclusive os alunos da escola, professores que colocaram os alunos tudo dentro de um auditório e colocaram o vídeo lá para tocar. Então vamos cantar pra galera aí. Fala de qual assunto essa paródia, professor? Essa paródia, né, é de uma cantora daqui de Recife, né, MC Loma. Você que não é de Recife talvez não conheça. O pessoal daqui conhece bem MC Loma. E aí eu peguei a letra dela e coloquei para a parte de orgânica, né, para lembrar as ligações que o carbono faz, né, quais são as ligações, né, o grupo, inclusive falando do primeiro grupo mais importante, que é os hidrocarbonetos, né, que são os grupos mais extensos, um dos grupos mais extensos. Solta o som, DJ. Se liga aí, meu filho, você do podcast, aumente aí, por favor. É que o carbono se juntou com o hidrogênio e formou os hidrocarbonetos, bebê. Outro elemento não entrou, só eles dois participou. Uai! Tem alcano, alceno, alcino, meu irmão. Um tem simples, outro duplo e outro tripla ligação. O benzeno participa, vai, não esquece não. O carbono só cadeia, só tem dupla ligação. O pretinho vai dizer e tu nunca vai errar. Hidrocarboneto, ciclo fechado, a cadeia está. E é nesse clima que a gente finaliza o quinto episódio do GoCast, o podcast oficial da Go Cursos. Ouça todas as nossas edições nas principais plataformas de áudio, como Spotify, e também no canal da Go Cursos no YouTube. O GoCast é publicado semanalmente em todas as nossas redes sociais. Sou Natan Santos, conduzo o GoCast com edição técnica de Leti Carvalho. A operação de áudio é do Aldo Souto e a operação de estúdio é do Fábio Calheiros. E fique ligado porque o GoCast tem uma missão que é te ajudar a dar um gol em sua vida. Até as próximas edições. GoCast, o podcast da Go Cursos. Dê um Go em sua vida. Profissional, amorosa, financeira, emocional. Aqui te mostramos como alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.